O que a NASA e Elon Musk têm em comum? Os dois querem colocar os humanos em Marte. Musk quer fazer isso muito mais rápido que a NASA, mas o inventor bilionário precisa dar um tempo a mais. Isso porque há uma descoberta maciça feita pela NASA no planeta vermelho, que afetará seus planos de colonização de Marte. O que a NASA descobriu em Marte? Como as descobertas da NASA afetará os planos de Musk? Junte-se a nós enquanto exploramos de como a NASA acaba de fazer uma descoberta maciça em Marte, que vai mudar tudo nos planos de Elon Musk. Geralmente grandes mentes pensam da mesma forma, e é por isso que as mentes mais brilhantes da NASA e da SpaceX estão tendo como objetivo aterrissar humanos no planeta Marte. No entanto, a escala e o cronograma com os quais as duas entidades estão trabalhando são diferentes. A NASA pretende enviar 2 astronautas para Marte nos anos 2030, enquanto Elon Musk prefere enviar muito mais pessoas de uma só vez para o planeta vermelho, se possível amanhã. No entanto, Musk que deveria estar realmente prestando atenção às recentes descobertas feitas pela NASA em Marte porque elas afetam diretamente os seus planos e objetivos com o planeta vermelho. Marte é um planeta interessante. E a NASA tem feito enormes esforços para estudá-lo ao longo dos últimos anos. A agência espacial enviou um de seus 5 rovers para Marte, incluindo o Sojourners, o Spirit, o Opportunity, o Curiosity e o Perseverance. Isso aumentou muito o nosso conhecimento sobre o planeta Marte. Mas quanto mais sofisticados os rovers da NASA se tornam, mais se torna claro que há muito mais a aprender sobre o planeta. Dos 5 rovers, apenas 2 rovers da NASA permaneceram ativos. O Curiosity e o Perseverance. A NASA ainda não tem a capacidade de enviar um humano a Marte no momento. Justamente porque ela não tem todas as respostas para os problemas que possam surgir no planeta. Entre eles, altos níveis de radiação, problemas de gravidade, o longo tempo da viagem para lá, entre outros. Também não possuem uma tecnologia para trazê-los de volta para casa. Entretanto, os rovers permitem que a NASA explore Marte a um custo muito mais baixo e sem risco para os humanos. Com a chegada do Curiosity em 2012 a Marte, como parte da missão do Laboratório de Ciências de Marte da NASA. O MSL Rover ainda detém o recorde de maior rover já construído em termos de tamanho. Enquanto as imagens podem fazer parecer pequenas. O Curiosity possui 3 metros de comprimento, 2,2 metros de altura e 2,7 metros de largura. É similarmente proporcional a um utilitário esportivo. Ele tem atravessado o terreno de Marte desde então. Já percorreu mais de 16,8 milhas, ou 27,4 quilômetros, a uma velocidade de até 100 pés por hora. Como o Curiosity não está sempre em movimento. Ao contrário dos seus predecessores, que foram equipados com painéis solares. Ele está equipado com um sistema de energia radioisótopo e produz eletricidade a partir do calor da decadência radioativa do plutônio. O principal aspecto da missão dele em Marte é detectar se o planeta alguma vez apoiou a vida sob a forma de vida microbiana. A esse respeito, ele tem dado resultados com muitas descobertas que estão moldando como os cientistas veem o planeta vermelho. A superfície de Marte pode ser muito dura para a vida humana neste momento, porém os cientistas suspeitam que bilhões de anos atrás, o planeta tinha um clima muito parecido com o da Terra. Havia uma atmosfera mais espessa e uma abundância de água líquida fluindo em rios e mares. A água limpa e potável é crucial para a vida humana como nós a entendemos. Portanto, os cientistas da NASA avaliam que a vida em Marte poderia ter sido sustentada por substâncias como carbono orgânico. Então qualquer momento que detectarmos aí uma forte assinatura de carbono em algum lugar como Marte, ela pode apontar para a atividade biológica. O carbono está em todos os lugares onde você pode encontrar vida. No entanto, possuem diferentes tipos de carbono. Os átomos de carbono têm 6 prótons, mas o número de nêutrons pode variar. Nos referimos a átomos de carbono com números diferentes de nêutrons, como isótopos. De todos os isótopos e tipos de carbono, 3 isótopos ocorrem naturalmente. C12, C13 e o C14. Os 2 primeiros são estáveis, mas o C14 é um radionuclídeos. O C12 tem 6 nêutrons, o C13 tem 7 nêutrons e o C14 tem 8 nêutrons. O C12 é o isótopo de carbono mais comum. Ele está na fotossíntese e em metabolização de alimentos.
A razão é que o C12 tem menos um nêutron do que o C13. O que significa que quando ele se liga com outros átomos e moléculas, ele faz menos conexões do que o C13 na mesma situação. Mas por que estamos falando de isótopos de carbono? Isso é por causa da descoberta feita na cratera de Gale. A cratera de Gale, encontrada em Marte, é um lugar onde o Curiosity tem estado ativo desde 2012. Segundo os cientistas, o sedimento foi formado através de uma meteorização física e química das rochas vulcânicas antes de se assentar no fundo do lago. Há outras razões para os cientistas olharem para a cratera de Gale em busca de sinais de vida. Por exemplo, o local contém fontes de energia química, baixa acidez e outros elementos além do carbono, incluindo oxigênio, nitrogênio e enxofre. O rover chegou a perfurar rochas da cratera para retirar amostras pulverizadas que ela deposita em seu laboratório de química a bordo. O laboratório recebe o nome de SAM. O que acontece dentro do SAM é aqui onde a Curiosity emprega a pirólise para assar a amostra e convertê-la em metano. A pirólise baseia-se em um fluxo de hélio inerte, justamente para evitar contaminação no processo. Em seguida, o gás é estudado com um espectrômetro laser sintonizável para descobrir quais dos isótopos de carbono estão presentes no metano. A equipe por trás do Curiosity estudou 24 amostras de rochas e descobriu algo enorme. 6 das amostras continham proporções aumentadas de C12 para C13. Eles usaram as proporções de C12 e C13 encontradas na Terra como base de comparação, e perceberam que a amostra da cratera de Gale continha mais de 70 partes por mil C12 a mais. Na Terra, 98,93% do carbono é C12, e C13 forma os 1,07% restantes. E o que isso significa? Simplesmente, se esses resultados fossem obtidos na Terra, eles indicariam que um processo biológico produziu a abundância de C12. Esta é a razão pela qual a descoberta foi emocionante. Num passado distante, as bactérias da superfície produziam metano como um subproduto. Estes são conhecidos como metanogênicos. Podemos encontrar metano-orgânicos na Terra, nos dias de hoje. Em áreas úmidas tóxicas, nas vias digestivas, de ruminantes e em ambientes extremos como as fontes termais. Essas bactérias produzem metano, que eventualmente termina na atmosfera, onde interagem com a luz ultravioleta. Mas o produto dessas interações são moléculas mais complexas que choveriam sobre a superfície da Terra. Uma vez na superfície da Terra, elas seriam preservadas nas rochas, juntamente com suas assinaturas de carbono. Tudo isso é tentador assumir que o mesmo processo ocorre em Marte, o que explicaria muito bem a descoberta da Curiosity na cratera Gale. Alguns cientistas, porém, têm outras explicações para a descoberta do Curiosity Rover, na cratera Gale. Uma delas é a hipótese da nuvem molecular. A ideia é que o sistema solar passou por uma nuvem molecular centenas de milhões de anos atrás. Mesmo sendo muito raro, há evidências de que ele acontece uma vez a cada 100 milhões de anos. As nuvens moleculares são em sua maioria compostas de hidrogênio molecular, mas a que estamos falando pode ter tido uma maior concentração do tipo de carbono descoberto pela Curiosity na cratera de Gale. Como resultado desta nuvem, Marte teria esfriado significativamente junto com a glaciação, não teria permitido que a nuvem molecular se misturasse com o resto do carbono em Marte. Isso resultaria no aumento do nível de C12. Entretanto, a hipótese da nuvem molecular permanece altamente improvável, mesmo que vale a pena investigar. A segunda explicação envolve a luz ultravioleta. A atmosfera de Marte contém mais de 95% de dióxido de carbono, e esta teoria diz que o dióxido de carbono interagiu com a luz UV para produzir novas moléculas contendo carbono, que teriam acabado na superfície de Marte através da chuva, e seriam infundidas nas rochas. Provavelmente você notará a similaridade entre este processo e o metanogênico. A diferença é que um é completamente biótico. Uma forma de os cientistas tentarem estabelecer qual das três teorias é correta é estudando o ciclo do carbono de Marte. Mas a Curiosity continuará a estudar amostras de rochas e a medir os isótopos de carbono. Um dia, os cientistas terão uma melhor chance de analisar as rochas de Marte, quando as amostras coletadas pelo outro rover da NASA Perseverance chegarem à Terra.
Qualquer que seja a fonte de isótopos de carbono encontrada em Marte pela Curiosity, Elon Musk teria pessoalmente investido no resultado. Claro, Musk gosta de ciência, mas ele está interessado por outras razões. A ambição de Musk é ver os humanos vivendo permanentemente em Marte. Ele está se preparando para enviar até 1 milhão de pessoas para Marte, onde elas começarão uma nova vida. A colonização de Marte é o motivo principal para o novo foguete Starship de Elon Musk, que está liderando o desenvolvimento. O foguete de 2 estágios tem muitas características que ajudarão a alcançar sua ambição, e é completamente reutilizável, o que vai reduzir muito o custo de lançar humanos e cargas no espaço. O custo é crucial aqui porque precisa transportar muitas toneladas de suprimentos da Terra para Marte. A Starship também visa que possível produzir combustível em Marte, o que garantirá o combustível suficiente para enviar a nave estelar de volta à Terra. Musk está empurrando a tripulação do SpaceX para trabalhar 24 horas para completar a nave, o que é necessário se ele atingir o seu objetivo de enviar o primeiro conjunto de humanos para Marte até o final da década. Ele planeja levantar fundos para o esforço do negócio da Starlink via satélite, da SpaceX. Por ter uma superfície muito dura, seria muito difícil para sobreviver no planeta Marte. A ideia é tornar Marte tão habitável quanto a Terra. Uma das principais coisas que faltam em Marte, e que é um problema para os humanos, é uma atmosfera protetora. Com a ideia de destruir os polos, Musk teoriza que a explosão dos 2 polos de Marte com mísseis nucleares irá criar sóis artificiais que irão aquecer o planeta, produzindo uma atmosfera idêntica com a da Terra. Quando isso acontecer, o único aparelho que os humanos precisarão para sobreviver em Marte serão máquinas para respirar. E lembre-se, a inteligência é a capacidade de você perceber a verdade. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. E para continuar informado sobre tecnologias, acontecimentos, inovações e descobertas dos visionários, peço que se inscreva no canal, ative o sino das notificações, compartilhe com seus melhores amigos e familiares para que eles possam também ficar super informados. Se você tiver algo a acrescentar, não se esqueça de compartilhar conosco nos comentários. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.